Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Reflexão. Hoje vamos explorar um livro chamado Abuso Espiritual, de Michael Kruger. Esse é um tópico sensível para algumas pessoas, então, se você ainda não estiver preparado para este tema, esta conversa, tudo bem, leve o tempo que precisar para a sua cura, para a sua recuperação. Bem, esse é um tema que, como eu disse, é sensível, é um tema também difícil, mas necessário de se falar, o abuso espiritual. E, infelizmente, é uma realidade em muitas igrejas cristãs. No livro, Michael Kruger, inicialmente no primeiro capítulo, chamado Os Primeiros Serão os Primeiros, ele nos traz alguns fatores que favorecem o abuso espiritual e tenta nos fazer refletir de como chegamos até este ponto. Um dos fatores é a cultura de pastores celebridades. É uma imitação da cultura em que vivemos que valoriza aquele líder forte, ativo, inspirador, como uma figura central. Isso não precisa ser uma grande igreja. Mesmo em uma pequena igreja, esse tipo de líder pode ter essas características para um pequeno número de pessoas, mas não deixa de ser uma imitação dessa cultura do pastor como uma figura central. Outro fator que favorece o abuso espiritual é o modelo de ministério pastoral que valoriza mais dons do que caráter. Quando nós lemos as escrituras sobre as características do ministro que Deus valoriza nele, a gente percebe que Deus valoriza o caráter acima dos dons. Se formos ler a lista lá em 1 Timóteo capítulo 3, vemos que a o peso, vamos dizer assim, é de 12 para 1. A única característica que tem a ver com habilidades, com dons, é a de ser apto a ensinar. Todas as outras têm a ver com o caráter. Outra possibilidade que acontece é que a igreja pode valorizar a doutrina acima do caráter. Se o pastor tem a doutrina perfeita, automaticamente ele é o pastor perfeito. Mas sabemos que isso está longe de ser verdade. Então, doutrina correta, uma doutrina bem bíblica, vamos dizer assim, não significa que a vida do líder será perfeita e extremamente correta. Outro fator que favorece o abuso espiritual é a falta de responsabilização daqueles que supervisionam o pastor, um conselho, um presbitério, e muitas vezes se tornam uma rede de apoio para blindar um pastor narcisista. Muitas vezes este conselho é formado por pessoas escolhidas por este próprio líder abusivo e muitas vezes escolhe seus amigos e jovens e o veem como um mentor. Então, eu penso que isso é duplamente terrível, porque primeiro que esses jovens que o veem como amigo e mentor, estão aprendendo com ele, em primeiro lugar eles não vão o o confrontar ou provavelmente, e em segundo lugar, eles infelizmente estão aprendendo um tipo de liderança abusiva e possivelmente reproduzindo isso mais à frente. Bem, um quarto fator que favorece o abuso espiritual é uma má interpretação de como Jesus deseja que líderes exerçam autoridade. Quando a gente observa lá Marcos 10, 35 a 45, percebemos Tiago e João,
pedindo lugares de honra. Em outro momento, eles sugerem pedir fogo do céu e que desça fogo do céu sobre as pessoas que rejeitam o evangelho. E Jesus ensina que não é dessa maneira que se lidera. Em Marcos 10:42, Jesus nos diz que os governantes das nações as dominam, exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Quem quiser ser o primeiro será servo de todos. Então, o tipo de liderança de Jesus não é uma liderança dominadora e autoritária, mas uma liderança que serve. E um quinto fator que contribui para o abuso espiritual é uma conduta defensiva de, de alguns cristãos que preferem minimizar as críticas à igreja ao invés de dar ouvidos a certos alertas proféticos. A igreja ela sofre ataques injustificados? Sim, com certeza. A igreja também faz muita coisa boa e muitas vezes é injustamente acusada. E por conta disso, muitos assumem uma postura defensiva que busca anular qualquer crítica, ainda que seja justa, contra a igreja. Mas isso não é amar a igreja. Se houver algo de errado com a igreja, a melhor postura é buscar uma mudança e não querer abafar por uma suposta defesa da igreja, mas isso não seria uma verdadeira defesa da igreja e nem amar a igreja. Amar as ovelhas é protegê-las dos lobos. Isso sim seria amar a igreja. Michael Kruger também faz algumas observações sobre o, o abuso espiritual e líderes abusivos. Ele nos diz que líderes abusivos costumam ter ministério frutífero. Pode ser que a igreja tenha muitas pessoas, pode ser que ele seja reconhecido, mas ainda assim não quer dizer, essas coisas não querem dizer que ele não possa ser abusivo. O abuso também pode acontecer por muito tempo, deixando um campo de relacionamentos quebrados. O líder abusivo, ele tem esse problema de ele rejeitar, quebrar, acabar com vários relacionamentos dele mesmo com as pessoas e muitas vezes entre irmãos, familiares, amigos, acabam envolvidos numa divisão. O abuso também pode envolver um comportamento opressivo e tirânico, e causa medo e envolve ameaças. Muitos casos de abuso nem são explicitados, enunciados por conta dessa opressão, nessa ameaça, né, esse medo que causa no em quem foi abusado. Ele diz ainda, uma quarta observação, que relatos de abuso raramente levam à responsabilização, por conta daqueles fatores, um dos fatores que mencionei, dos amigos o defenderem e justificativas serem encontradas. Uma quinta observação: vítimas costumam ser forçadas a se retirar e são rotuladas como encrenqueiras. Então, além da vítima sofrer abuso daquele líder, daquele pastor, quando ela o denuncia, não se acredita nela e elas são forçadas a sair da igreja e saem com a má fama de que quiseram arrumar encrenca, arrumar briga, causar divisões. Uma sexta observação: por que o abuso espiritual é tão terrível?
porque os valentões da igreja não costumam parecer valentões. Vamos pensar aqui. Imagina que na saga Harry Potter, na verdade, Dumbledore, ao invés de ser aquele sábio mentor, amigo, conselheiro, ele se revelasse um grande vilão por trás de tudo. O abuso espiritual na igreja, ele é terrível, porque aquele que deveria proteger, aquele que deveria cuidar, na verdade, é o grande vilão, é o valentão, é aquele que provoca o bullying. E só para uma observação a mais aqui, não é algo novo. O abuso espiritual não é algo novo que alguém pode dizer: "Ah, mas antigamente não tinha isso aí é uma coisa nova que estão inventando, uma cultura de mimimi". Não, o abuso espiritual não é algo novo. Gregório de Nazianzo, por exemplo, viveu no quarto século, ele já relata bispos e disputas por poder, disputas entre igrejas, território em que um bispo gostaria que fosse da sua jurisdição, enquanto o outro queria aquela igreja para ele. Então, não é algo novo. E esse livro, especificamente do Michael Kruger, não é exatamente para trazer uma cura, uma para quem passou por isso, é mais uma resposta mais teológica, mas muito útil para entender o que é o abuso espiritual. Eh, Quem já passou sabe que pode ser uma experiência traumatizante. Então, o livro não vai exatamente tratar sobre como recuperar-se, mas sim uma visão geral e pontos importantes sobre o abuso espiritual. Há outros livros que podem tratar melhor sobre essa questão da recuperação, mas esse foi o primeiro capítulo. No A seguir vou trazer mais sobre esse livro, um resumo, né, do que foi interessante. É isso aí, gente. Obrigado. Se puder, peço que compartilhe, comece a seguir, conta o que achou, coloca sua sugestão aqui, eu vou ver com calma. Obrigado e até mais.